Não vou me arrepender do que ficou pra trás. Livre estou, como um sol vou me levantar. Livre estou, é tempo de mudar. Aqui estou eu, vendo a luz brilhar. A tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento. Hoje eu vim de Elza, a rainha do gelo, mas na verdade eu tô doida para quebrar o gelo aqui, pra gente iniciar essa próxima live aula com a professora Andréia Martinez, onde vamos falar sobre acolhimento e BNCC. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje termina a parte ao vivo da Semana Rede Pedagógica, mas na plataforma, nos dias subsequentes, você vai encontrar material complementar, um montão de coisa boa, coisa bacana para você salvar, para você utilizar aí no seu retorno às aulas, viu? Lembrando que o certificado da nossa formação ficará disponível na plataforma a partir do dia 15 de fevereiro. Todo mundo tem acesso à Semana Rede Pedagógica de forma gratuita até o dia 2 de março. A partir dessa data, ela se torna de acesso exclusivo aos assinantes da rede. E, gente, hoje eu tô chorona, não sei se vocês repararam, por 2 motivos, né? Primeiro, porque a Semana Rede Pedagógica vai terminar e eu já fico com saudade de vocês. Segundo, que meu olho tá super irritado de tanto usar maquiagem e de tanto me submeter à luz aqui nas gravações. Então hoje vocês vão me ver chorando, enxugando as lágrimas durante essa live aula com a professora Andréia. Peço desculpa aos que se sentirem incomodados, mas ó, meu olho tá super irritado. E eu tava até com receio de não conseguir fazer essa live com vocês, mas falei, não, gente, deixa, eu vou assim mesmo, eu tenho meu compromisso. E a gente passa todo tipo de perrengue, né? Na nossa trajetória profissional. Esse é o meu hoje e eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Peço desculpas por isso, mas eu trouxe também ajudantes, para me ajudar aqui na live eu trouxe o Olaf. Olha só o Olaf. Olá, tudo bem? Eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. Quem é que lembra do Olaf, do filme Frozen, né? Amigo da Ana e da Elsa. E trouxe também a minha sósia Mirim para me ajudar. A Kikinha veio me ajudar nessa live aula de hoje. Quem é que já conhece a Kikinha aqui da Rede Pedagógica? Oi, pessoal! Eu tô aqui para o encerramento da 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento. E vamos chamar a professora Andréia Martinez para encerrar com chave de ouro. Então eu tenho ajuda, gente. Não tô sozinha aqui hoje não, viu? Deixa eu adicionar aqui a professora Andréia na live com a gente. Deixa eu ver se ela já chegou. Ainda não vi aqui o pedido de participação dela. Mas eu pedi para que ela comentasse aqui na live para que eu pudesse adicioná-la. Ela pode até já tê-lo feito, eu não vi. Mas eu tô acompanhando aqui para que eu possa adicionar. Viu, professora Andréia? Pode comentar novamente na live que eu vou te adicionar, te colocar aqui ao vivo com os pessoal. Para esse nosso mini curso Acolhimento e BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A professora Andréia, gente, é especialista em BNCC, ela trabalha com isso, inclusive na formação de professores, e ela tem um curso online aqui na Rede Pedagógica completo sobre a Base Nacional Comum Curricular. Um curso que você pode fazer para começar o ano bem preparado, viu? Anota aí um dos cursos que você pode fazer, inclusive com o cupom de desconto no valor de R$150 que você ganhou ao se inscrever nessa formação. Você pode
obter o seu cupom de desconto em www.redepedagogica.com.br/promo, ou você escreve um e-mail para cap@redepedagogica.com.br e pede para a equipe da rede te enviar o cupom. Você pode utilizá-lo para comprar o curso da Andreia, que ela ministra juntamente com a Daniela Lobato um curso completo sobre BNCC na rede pedagógica. Ah, muito obrigada pelo carinho, vocês são muito gentis. Olha, eu tô chorona, com o olhinho machucado hoje. Eu acredito que de tanto utilizar a maquiagem, né? Eu uso lentes de contato também, gente. Então, meu olho fica irritado com facilidade. E aqui no estúdio a gente tem muita luz, é por isso que hoje eu tô com o olho pequenininho, olho assim, menorzinho, fechadinho, para conversar aqui com vocês. Deixa eu ver se a prof. Andreia mandou aqui uma solicitação de participação. Não consegui visualizar ainda, vou pedir à produção para verificar se está tudo certo com ela. Tô procurando também pelos comentários, mas não consegui ver ainda um comentário da prof. Andreia aqui com o perfil Rede Aprendizagem, para que eu possa adicioná-la. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Oi, Ivânia, tudo bem? Ivânia Melo da Fonseca, boa noite, fala o meu nome. Eu participei da primeira até agora. Ivânia, não só vou falar seu nome, como vou lhe dar os parabéns. Que bom que você faz parte da rede e que participa com a gente de todas as formações, viu? Sim, gente, hoje eu tô fantasiada de Elsa, vocês gostaram? Eu tenho até uma capa, ó. Uma capa de Rainha do Gelo, as crianças adoram, né, essa fantasia, é uma das minhas preferidas também. Boa noite, Ivana Lobo, fala o meu nome também. Gente, vocês já repararam? Isso acontece comigo também. Quando a gente tá numa live no Instagram, é tão bom quando alguém cita o nosso nome, né? Assim também sente o seu aluno quando você liga pelo nome, viu? Para coisas positivas, para coisas boas, não apenas para chamar atenção. Então vamos falar bastante o nome da criançada nesse ano de 2022, principalmente para enaltecer aí as características positivas dos nossos alunos. Oi, Andreia, tudo bem? Olá, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez à Rede Pedagógica, que já é sua casa, né, Andreia? A gente fica super feliz quando você vem, porque você fala com muita propriedade sobre o que você conhece, sobre o que você pratica, uma pessoa muito experiente, apesar de tão jovem, né? E que bom que você compartilha com a gente um pouquinho dos seus saberes e do seu conhecimento. Durante a live, Andreia, antes que você possa cumprimentar o pessoal, vou usar também os meus bonecos para interagir com você. Porque, como eu expliquei para o pessoal, hoje eu tô com o olho pequenininho, de tão irritada. Então, de vez em quando a gente vai alternar aqui, vou colocar meus bonequinhos para lhe ouvir, tá? Ok, tranquilo. Fica à vontade, Andreia, Sem para problema. cumprimentar o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, né? Na 9ª semana pedagógica promovida aí pela Rede Pedagógica. E que a gente está falando sobre um assunto super importante, super pertinente, que a gente não precisa pensar nele só no começo do ano letivo, né? O acolhimento faz parte da nossa vida, da gente se sentir acolhido ao longo da nossa vida, né? E que bom que a gente está aqui hoje junto conversando sobre esse assunto. E aí, como a Érica já falou, eu acredito que vocês já me conheçam, né? Eu sou a professora Andreia Martinez. E não sou tão novinha assim como a Érica falou, não, né? Já sou vó de 2, da Aurora e do Martim. Mas é isso, a gente está aí na caminhada, cada dia aprendendo mais. E a gente vai estabelecer aqui essa conversa em que a gente está aprendendo, né? Eu estou aprendendo com vocês, vocês vão aprender um pouquinho comigo e a gente vai estar nessa troca
de conhecimentos e saberes. Isso, gente. A professora Andréia é bem acessível, viu? Para quem tiver dúvida, para quem tiver interesse em aprender mais. Não esqueçam que, como eu disse, ela tem um curso junto com a professora Daniela Lobato na rede pedagógica que vocês podem fazer para também ficarem craques em BNCC. Andréia, vamos passar para o pessoal aqui em tópicos o que vai ser tratado nessa live, nosso plano de voo? Claro. Você fala, eu falo? Você, por favor. Tá bem. Eu não tinha aqui anotado o que eu te passei, mas enfim, o primeiro ponto a gente vai estar falando especificamente sobre o que a BNCC traz sobre a questão do acolhimento, né? O segundo ponto que a gente vai falar é sobre a importância do acolhimento na educação. O terceiro ponto, a quem se destina, né? Quando pensamos no acolhimento no espaço da escola. E o quarto ponto é o que envolve, o que a gente precisa pensar quando a gente está planejando o acolhimento. Excelente. Professora Andréia Martinez, aqui na 9ª semana Rede Pedagógica, ela que é doutora em educação. Aproveita que essa live está só começando, já começa a compartilhar com os seus contatos, clicando no aviãozinho que aparece aí bem no cantinho da tela do seu celular. Clica, manda para todo mundo que você conhece, para que eles venham participar conosco. Andréia, fica à vontade para fazer sua explanação. Ok. Opa. Então, pessoal, vamos conversar sobre o acolhimento. E aí, para a gente dar início, né, antes da gente falar especificamente sobre o nosso assunto do acolhimento, eu quero reforçar aí o curso que a Érica já mencionou, né, que eu e a professora Dani Lobato realizamos aqui na Rede Pedagógica, que fala sobre a teoria e a prática envolvendo a BNCC, tanto em relação à educação infantil como aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, fica aí o convite para vocês se aprofundarem mais ainda, né, nessa questão em relação à BNCC. E também já aproveito para convidar vocês para irem lá no meu Instagram, andreiamartinez.4, para vocês também me acompanharem, que eu trago muitas discussões sobre a BNCC, sobre a educação infantil, sobre a criança, sobre a aprendizagem, enfim, sobre a educação. Então, agora vamos entrar aqui no nosso ponto de discussão hoje. Bom, gente, como eu falei para vocês, o primeiro ponto que a gente vai estar trazendo aqui é o que a BNCC traz sobre a questão do acolhimento. Quando a gente abre a BNCC, a gente não vai ter um capítulo específico falando sobre o acolhimento. O acolhimento ele vai estar diluído ao longo de várias páginas da BNCC. Mas tem dois lugares que se destacam a questão do acolhimento. O primeiro lugar é quando a BNCC traz as 10 competências gerais da educação básica, ou seja, a educação básica, que envolve todas as etapas da educação, desde a educação infantil, os bebezinhos, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, as crianças maiores dos anos iniciais do ensino fundamental, né, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos que estão na educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a BNCC traz as 10 competências gerais da educação básica. E nessas 10 competências gerais, tem algumas competências que já destaca a questão do acolhimento, que traz com a ênfase maior o aspecto socioemocional, né? Então, por exemplo, quando a gente pega as 10 competências gerais, a número 4, por exemplo, vem falando da gente utilizar diferentes linguagens. Então, aqui não está falando diretamente do acolhimento, mas fala dessa preocupação da gente se apropriar de diferentes linguagens para a gente alcançar o outro,
porque às vezes a gente usa só uma forma de se expressar, só uma forma de dialogar, de se comunicar com o outro, e essa forma não alcança o outro. Então a gente precisa se reinventar, pensar como que eu posso estar pensando em outras formas de me comunicar com o meu colega de trabalho, de me comunicar com a família, de me comunicar com as crianças, com os estudantes. Então, quando a gente se preocupa com essa comunicação de alcançar o outro, a gente está acolhendo o outro, né? Aí, quando a gente vai na competência geral número 6, que traz valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Então, é importante a gente saber que nesse espaço da escola, a gente tem uma pluralidade de pessoas que se reúnem, que estão juntas. E essas pessoas já trazem consigo diferentes saberes, diferentes conhecimentos e diferentes experiências de vida. E esses conhecimentos, esses saberes, essas experiências de vida precisam ser respeitadas, valorizadas, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente está acolhendo a diferença, acolhendo a diversidade. E isso é muito importante. Então, a competência geral número 7, por exemplo, que traz o posicionar-se eticamente em relação ao cuidado de si, do outro e do planeta. Então, é desde o primeiro encontro que a gente tem com o outro, da gente demonstrar para o outro que a gente tem, que a gente se valoriza, que a gente se cuida, que a gente se respeita, mas também a gente valoriza o outro, reconhece o outro, respeita o outro e pensa no planeta em que a gente vive. Isso tudo envolve a questão do acolhimento. A competência geral número 8, que traz o conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional. Então, quando eu penso um espaço educativo que pensa nessa proposta de falar, né, para as crianças, para o colega de trabalho, para a família, né, nessa questão de buscar esse autoconhecimento e essa valorização de si, eu estou acolhendo, né, a esse coletivo de pessoas que faz parte da escola. O 9, que fala sobre essa questão de exercitar a empatia, o diálogo, a importância do diálogo, a resolução de conflitos, que pode acontecer desde o primeiro encontro, né? E essa questão de cooperação, de ajudar o outro, de demonstrar que você está ali receptivo, atento às dificuldades, aos anseios, à escuta do outro. E a competência geral número 10, que traz essa questão do agir pessoal e coletivamente, né? Como que eu preciso pensar essa minha ação que diz respeito a mim, mas essa ação minha também em relação ao outro, ao coletivo, ao grupo, a estar junto com o outro, né? E sempre pensando nessa questão da autonomia, da responsabilidade, da flexibilidade, né? A gente não precisa ser muito rígido, né? A gente precisa ser mais flexível e com resiliência e determinação. Então, quando a gente já abre a BNCC, ela traz essas 10 competências gerais da educação básica. Então, algumas delas, né, como eu falei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 competências gerais já destacam essa questão de acolher o outro, né? De pensar em uma escola acolhedora, de pensar uma educação que acolhe. E esse acolhimento diz respeito a diferentes aspectos, a diferentes formas de organizar esse espaço educativo. Um outro ponto da BNCC que destaca bastante também a questão do acolhimento é o momento de transição, que vem trazendo essa transição entre as etapas, aqui como a gente está falando mais especificamente entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então,
a BNCC destaca esse momento de transição entre as duas etapas, mas também destaca esses momentos de transição da vida, né? Por exemplo, então a criança, ela está no seu lar, ela nunca foi para a escola e ela entra na escola. É um momento de transição na vida dela. A criança mudou de escola. É um momento de transição, independentemente de ser entre etapas, né? Mas só essa mudança de escola, às vezes ela nem mudou de escola, mas ela está mudando de professor, ela está mudando de turma, os colegas da turma mudaram, então é um outro ambiente que a criança está passando por uma transição e que a gente precisa acolher essa criança, né? Precisa abraçar essa criança, esse estudante. Então, a gente pensar, né, que acontece em diferentes momentos de transição, ainda mais agora que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então, assim, a gente passou um grande período com atividades à distância, depois de atividades híbridas que misturavam a distância e o presencial, e agora o presencial. Então, são transições que vão acontecendo na vida das crianças e que provocam mudanças e que precisa acolher essa criança, né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso e a BNCC destaca com muita ênfase em relação a esses dois pontos, né? Das 10 competências gerais da educação básica e para a gente estar atento, observando as transições que acontecem na vida, para a gente pensar como acolher, como pensar numa escola acolhedora. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Eu não sei se a Érica quer falar alguma coisa para que eu possa passar para o segundo ponto. Ah, eu quero falar que eu estou encantada, né, com essa sua explanação. De fato, veio para mostrar que, como a gente tem repetido aqui a semana inteira, né, o acolhimento ele não está só no período de adaptação de volta às aulas, né, mas é uma postura pedagógica, algo que precisa estar presente no ambiente escolar de forma permanente, de forma contínua, perpassando todos os processos de trabalho que acontecem dentro de uma instituição de ensino, né? Um acolhimento sistêmico mesmo, integral, que envolva todo mundo que faz parte da comunidade escolar, um acolhimento 360 graus, né? Eu te acolho, você me acolhe, todo mundo se acolhe. E eu achei excelente, André, essa sua exposição, mostrando que o acolhimento ele pode não estar expresso num capítulo, né, da BNCC, mas ele está ali em todas as entrelinhas. E a gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente faz a leitura de um documento normativo. Senão a gente fica com uma visão muito superficial do que está posto. Parabéns, André, adorei. Então, vamos lá passar para o próximo ponto que eu falei para vocês, que qual é a importância, né, da gente pensar a questão do acolhimento. Então, o que é acolher, né? É você olhar para o outro, é você escutar o outro, é você demonstrar para essa outra pessoa que você se importa com ele, né? E pensa em estabelecer um ambiente, em criar um ambiente que vai acolher essa pessoa. Então, quando isso acontece, qual a importância disso? Da pessoa se sentir inserida naquele lugar. Né? Ela está entrando num lugar que é novo para ela e ela precisa se sentir acolhida, inserida, pertencente, fazer parte desse lugar, né? Ela precisa sentir que ela tem um espaço ali de escuta, que essa escuta realmente é uma escuta sensível, é atenta, não é a gente fazer de conta que está ouvindo, é de fato ouvir, dar importância, significado, né? Aquilo que foi dito, que a gente escutou. Né? Então, tudo isso, e isso essa questão do acolhimento é um pilar da educação para que uma relação seja estabelecida, uma relação com o meu colega de trabalho, com as famílias que estão adentrando esse espaço da escola,
e, sobretudo, com as crianças, com os estudantes. Eu preciso alcançar esse outro. E para eu alcançar esse outro, eu preciso demonstrar para essa outra pessoa que eu me importo com ela. É essa a importância, né? Para que todos que façam parte desse contexto educativo se sinta num ambiente em que ele se sinta acolhido, se sinta inserido, se sinta pertencente e que ele crie uma relação com esse espaço, né? Que ele não está ali de passagem, ele está ali construindo uma história naquele espaço. Ele está ali criando vínculo com aquele espaço, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, criando histórias, criando novas experiências. E aí isso vai contribuir tanto para o desenvolvimento do trabalho pedagógico em si, que acontece no espaço da escola, como para o desenvolvimento dessa criança, desse estudante, para a constituição das aprendizagens. Porque a gente já viu aqui em outros momentos de discussão, né, das semanas pedagógicas que a gente esteve aqui junto, falando sobre a BNCC, dessa importância da questão socioemocional, né? Dessa relação afeto-intelecto. Então, para eu estar aberta à aprendizagem, para eu querer aprender, eu preciso também estar com essas questões emocionais em equilíbrio. Então, se eu estou num ambiente que eu me sinto acolhido, ele é mais receptível, ele é mais propício, né, para estar contribuindo para essas novas aprendizagens do estudante. O estudante, a criança, vai querer ir para aquele lugar, vai querer estar naquele lugar, vai querer compartilhar conhecimentos, vai querer escutar o que o outro tem a dizer, vai querer falar também, né, com o outro. Então, tudo isso é muito importante para esse desenvolvimento fluido, né, do trabalho pedagógico em si e para o desenvolvimento da constituição das aprendizagens e do desenvolvimento em si das crianças e dos adolescentes. Então, esse é o segundo ponto aí que eu queria destacar para vocês, a importância desse acolhimento no espaço da escola. Quer falar de novo, Érica? Agora eu sou toda ouvidos, Andréia. Eu vou deixar você continuar porque realmente está excelente. Eu só quero fazer um comentário, na verdade. Passou alguém aqui assim. Gente, façam o curso da Andréia, realmente é maravilhoso. Então, passou alguma aluna ou algum aluno aqui pelos comentários recomendando o seu curso desenvolvido em parceria com a professora Daniela Lobato. Eu estou aqui para corroborar essa fala. É realmente um curso maravilhoso mesmo, gente, de excelente qualidade. Como vocês podem ver, né? De uma pessoa que fala com muita propriedade. E é importante a gente ter propriedade no que a gente fala, demonstra que é uma pessoa que se preparou, uma pessoa que estudou, uma pessoa que está sempre investindo aí no seu conhecimento. Maravilha, exatamente, gente. Que bom que estão por aqui nesse momento, passando aí alguns dos nossos cursistas aí do curso BNCC, Teoria e Prática, né? Para a gente estar se aprofundando em relação ao BNCC, que é uma parceria aí minha com a professora Daniela Lobato. E aí, reforço novamente aí o convite. Quem ainda não fez, faça o curso, que é bem... eu sou suspeita para falar, né? Eu e a Érica somos suspeitos, mas vocês viram que já teve gente aí recomendando. Então, façam. Porque a BNCC, ela é um documento normativo, né, da educação básica. É claro que muitas pessoas confundem, achando que a BNCC é o currículo que precisa ser seguido. Na realidade, é um documento norteador que orienta as redes de ensino, seja municipal, estadual, distrital, pública ou privada, a escrever o seu currículo, porque aí o currículo tem a ver com a identidade desse espaço, né? Dessa rede de ensino, só que a rede de ensino não pode
escrever o seu currículo aleatoriamente. Ela precisa ter um norte, ter um orientador. E a BNCC é esse norte, é esse orientador. Então, todos nós precisamos conhecer a BNCC, né, para pensar o currículo da nossa rede de ensino e poder desenvolver as nossas práticas pedagógicas, o nosso planejamento, a nossa avaliação, enfim, o nosso cotidiano no espaço da escola, de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio também. Mas é claro que aqui a gente está focando na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, assim, fica esse adendo aí, só esse esclarecimento em relação à BNCC, que é um documento importantíssimo e que a gente precisa conhecer, né? Fica aí o convite, então, para vocês fazerem aí o nosso curso que eu e a professora Daniela Lobato temos aqui na rede pedagógica. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, o terceiro ponto que eu quero discutir com vocês é em quem que a gente precisa pensar quando a gente pensa no acolhimento, quando a gente vai planejar o acolhimento. Muitas vezes a gente foca muito na criança, no estudante. Só que a gente precisa pensar no acolhimento em todo esse coletivo que faz parte da escola, em todas essas pessoas que fazem parte da escola, né? Eu acredito que vocês já devem ter observado que ao longo da minha fala aqui, quando a gente está aqui conversando com vocês, que eu venho pontuando a família, a criança, os estudantes, os profissionais da educação, porque todos eles fazem parte desse acolhimento. Então, quando for pensar, o primeiro ponto a ser destacado aqui é a importância do planejamento, né? A gente precisa planejar esse momento do acolhimento. E aí, o primeiro momento de planejamento vai ser, sim, ali da equipe gestora, pensando como que eu vou acolher esses profissionais que estão voltando de férias, de recesso, das festividades de final de ano. Então, de acolher todos os profissionais que constituem esse espaço da escola, desde o porteiro, né, até a pessoa que faz a merenda da escola, quem limpa a escola, o secretário escolar, orientador educacional, coordenador pedagógico, os professores, acolher a equipe de trabalho. Então, é preciso pensar em como acolher essa equipe e planejar minimamente, né, todos os detalhes de como receber a equipe de trabalho para pensar uma escola acolhedora ao longo do ano letivo, não só nesse momento de retorno, né? Como a Érica falou e eu também já pontuei aqui para vocês na minha fala. Então, acolher a equipe de trabalho é muito importante para que todos possam se sentir pertencente a esse lugar, fazendo parte desse lugar, se sentindo valorizado, respeitado, querer ir trabalhar nesse lugar. Porque se o profissional que atua nessa escola, desde o porteiro, né, se sente acolhido, abraçado, pertencente, o porteiro, quando abrir as portas, quem adentrar nessa escola vai se sentir acolhida também, vai se sentir fazendo parte desse espaço também. Então, é muito importante que todos os profissionais da educação, todos os profissionais que fazem parte da escola, que trabalham na escola, se sintam acolhidos, né? Se sintam valorizados, respeitados, que sintam que fazem parte de uma escola que pensa neles também. E aí, a partir disso, esses profissionais da educação, juntos, pensar, planejar como acolher as crianças, os estudantes e suas famílias. Então, a gente não pensa a escola pensando só na criança, só no estudante. A gente pensa a escola pensando na família como um todo. A criança, ela não vai lá para aquele espaço isoladamente. Ela faz parte de um grupo, né, social, que é essa família.
e ela traz experiências, ela traz histórias de vida dessa família. Então é importante a gente conhecer essa criança a partir do olhar da família, escutar a família se sentir abraçada também, inserida nesse espaço, porque tem muitas vezes que a família vai para a escola e ela sente que ela não é bem-vinda naquele lugar. Então, como é que a família vai se sentir confiante em relação àquele, de deixar o seu filho, a sua filha naquele espaço, se ela mesma não se sente acolhida naquele lugar? Então, a família precisa sentir que aquele lugar é um lugar acolhedor, que a escuta, né, que quer conhecer a sua história, que quer abraçar a criança por meio da família também. Então, esse acolhimento já precisa acontecer desde o primeiro momento, o primeiro contato que a família tem com a escola, já no momento da matrícula, né, da escola apresentar os espaços, conversar com a família sobre a perspectiva dela, do que ela espera da escola, né? Assim, o que ela pensa de uma escola para o filho dela, para a filha dela, como que é a criança, enfim, conversar com essa família, para a família sentir assim, nossa, eles querem me ouvir, eles querem me conhecer, eles querem conhecer o meu filho a partir do meu olhar, né? Então, isso também é muito importante. E, sobretudo, a gente precisa pensar esse planejamento com foco na criança, nos nossos estudantes. Principalmente a educação infantil, quando a gente pensa aí a questão dos bebês, né, das crianças bem pequenas, que envolve aqueles momentos de choro. Eu, particularmente, sou professora de educação infantil e eu já vivenciei esses momentos de choro durante muitos anos, né, no início do ano letivo com as crianças, da gente ter paciência, da gente acolher a criança, aquilo que eu falei para vocês que a BNCC traz sobre a questão das diversas linguagens que a gente precisa adotar. Olha só o que a Érica está fazendo aí, né? Ela não está aqui conversando com a gente, fazendo aquele diálogo todo que ela costuma fazer sempre, mas ela está usando uma outra forma de estar se fazendo presente, de estar se comunicando, de estar falando conosco, os seus olhares, as suas expressões, utilizando esse fantoche, né, esse boneco. Então, da gente pensar também em outras formas que a gente possa alcançar a criança, se comunicar com ela, ouvir a criança, olhar nos olhos da criança, né? Demonstrar para a criança que aquele lugar é um lugar que acolhe, que a escuta, que sente ela como parte daquele lugar, né? Que a criança se sinta assim, pertencente àquele lugar. Então, a quem se destina o acolhimento? A todas as pessoas que fazem parte desse coletivo que é a escola. A escola é um grande coletivo que envolve pessoas aí de diferentes histórias de vida, de diferentes grupos sociais, com diferentes experiências, e a gente precisa acolher essa diversidade, né? A gente precisa respeitar essa diversidade e a gente precisa estar aberto, uma coisa assim que eu sempre comento em relação ao acolhimento, é essa questão de não ir com conceitos, com uma pré-visão sobre a criança ou sobre a família. Porque, às vezes, tem algumas escolas ou alguns profissionais que, por exemplo, a criança a família fez a matrícula, então vai lá na ficha da criança já para conhecer minuciosamente a história daquela criança, e dependendo do que a gente lê lá, a gente já estabelece uma relação com essa criança enviesado pelo que a gente leu. Então, a gente não deixar que isso aconteça. Eu vou ler, né, esses relatórios,
a ficha da criança, até para buscar mais informações, conhecer um pouco mais, mas que isso não crie uma barreira para que essa relação com a criança e com a família seja estabelecida de uma forma fluida, porque eu preciso acolher o outro independentemente, né, das diferenças que existem, dessa diversidade humana, social, cultural, que envolve cada um de nós, né? Então, isso também é muito importante, né? Quando a gente for pensar essa questão do acolhimento. E agora, eu quero passar aqui para o quarto ponto da minha fala, que é justamente o que envolve, né? O que eu preciso pensar quando eu for planejar a questão do acolhimento. E algumas coisas que eu acho assim muito importante, né, da gente ressaltar aqui essa questão do planejamento novamente. A gente precisa planejar, né? O fazer pedagógico a gente não faz de forma aleatória. A Érica até pontuou aqui que para eu vir conversar com vocês, eu tive um momento de preparo, de estudo, né? De pensar, de planejar, organizar o meu pensamento do que eu iria falar com vocês. E é assim que a gente faz na prática pedagógica, né? A gente não vai realizar algo do nada. A gente precisa valorizar esse momento do planejamento, de estar junto na coordenação pedagógica, de estar, né, nesse grande grupo, nesse grande coletivo de profissionais da educação. E aí não é só o professor, né, ou professora, mas também o coordenador pedagógico, a equipe gestora, orientador educacional, enfim, as pessoas que fazem parte, né, desse grupo da escola, de estar pensando junto, planejando junto esse momento do acolhimento de uma forma mais específica agora no começo do ano letivo, mas isso não quer dizer que não vamos pensar numa escola acolhedora ao longo do ano letivo, né? Então, ao longo do ano letivo, no nosso fazer pedagógico, a gente tem os nossos momentos de planejamento e a gente tem que sempre estar trazendo essa questão. Será que de fato a gente está sendo uma escola acolhedora? Será que de fato a nossa prática pedagógica é acolhedora? Será que de fato as pessoas que fazem parte desse espaço se sentem acolhidos? Então a gente tem que sempre estar pensando sobre isso. E aí, pensando especificamente nesse momento de início do ano letivo, eu gostaria de destacar um ponto aqui, que é a questão da decoração da escola. Ai, A adoro. gente, né, sou professora de educação infantil, passei muito por isso, vários anos da vida. A gente fica com aquele preciosismo, querendo entregar a escola toda pronta para a comunidade escolar, né? Com todos os detalhes, com todos os enfeites. Só que isso tem um lado ruim. Por quê? Por que tem um lado ruim? Porque você já entrega tudo pronto, com os espaços todos preenchidos. E por que não a gente pensar num espaço em que a gente possa construir e elaborar isso junto com a comunidade escolar? Especificamente com as crianças. As crianças vão achar um barato de entrar nesse espaço que as paredes estão todas brancas e que ela, junto com os outros colegas que ela vai estar ali estabelecendo naquele espaço, com os adultos, fazer essa decoração junto, porque para ela vai ter muito mais significado, porque ela participou, ela fez parte daquilo ali, ela vai entender o porquê de cada decoração que foi colocada ali. Por que os livros estão... por que faz referência a determinado livro? Porque a gente junto na turma, a gente viu que a gente gosta daquele livro, ou gosta daquele personagem, ou às vezes alguma coisa que chamou atenção no jardim. Então, vamos trazer essa joaninha que a gente viu lá no jardim para a decoração da nossa sala, né? Ou pensando nas crianças maiores também, o que
né, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como, junto com eles, pensar o que a gente pode estar trazendo para a nossa sala, né, para esse espaço que é nosso, para a gente pensar esse espaço junto. Eu estou acolhendo o outro quando eu convido o outro a pensar esse espaço junto. Por exemplo, quando você muda de casa, mesmo que você vá para um apartamento que já esteja decorado, você não vai querer trazer a sua Seu cara para aquele toque, espaço? justamente. Não é o seu toque. Você não vai querer morar num lugar que nada ali foi feito por suas mãos, foi pensado por você. E assim é a sala de aula, né? A sala de referência, no caso da educação infantil. Assim é a escola. Nem a escola, a criança, o estudante vai querer entrar naquele lugar, aí ele vê que já está tudo pronto, ele, poxa, eu não fiz parte dessa história, eu não fiz parte de nenhum desse processo. Como que eu posso, né, fazer parte disso? Ele vai se sentir acolhido, ele vai perceber que ele tem autonomia e que ele está atuando, ele é protagonista nesse processo. E Então, pode assim, incluir só uma também provocação. familiares, né, Andréia? Porque a gente fazendo uma Sim, pequena investigação, a gente pode descobrir talentos na comunidade escolar. Um pai que venha ajudar a fazer uma decoração para pendurar alguns elementos mais no alto. Uma mãe que tem habilidade com pintura, que vem fazer um registro no muro da escola. Isso é muito bacana. Pode ser, de fato, uma atividade que vá além dos muros da escola. exatamente, e o tanto de aprendizado que pode estar envolvido numa atividade como essa, E o né? professor também Então, precisa ficar tranquilo que isso não quer dizer que ele não vai inserir nessa decoração objetos, recursos pedagógicos dos quais ele irá precisar durante o ano letivo, gente. Não é isso. Se você tem um alfabeto, se você tem um recurso, enfim, né, que você precisa utilizar durante o ano, você vai ter a oportunidade de, nessa dinâmica, apresentar para os alunos e encontrar um espaço para ele em sala de aula também. O que a professora Andréia está dizendo é que às vezes não faz muito sentido e a gente pode repensar a prática de entregar a escola para os alunos desde o primeiro dia de aula 100% decorada. Não sobra nenhum espaço onde eles podem criar. exatamente. E isso é muito importante, isso que você falou, sabe, Érica? Por exemplo, a questão do alfabeto. A gente percebe, né? Encontra o alfabeto em vários lugares, tanto da educação infantil como dos anos iniciais, principalmente, né, quando a gente está falando desse momento da alfabetização, né? Os primeiros anos que envolve a alfabetização. Mas o que eu já observei muitas vezes, que o alfabeto ele está lá em cima, né? No E teto, aí né? a criança ficar o tempo todo, aí você vai fazer referência àquela letra, ela tem que ficar levantando o olhar, né, lá para cima. Então, como você falou, do professor trazer esse instrumento pedagógico, né, e falar, apresentar as letras, explicar que é o alfabeto, que pode ficar em algum lugar da sala, em que lugar da sala que a gente pode colocar. Então, colocar junto com as crianças, pensando no campo de visão da criança, né? Esse alfabeto não é para alcançar a criança, então por que eu vou pôr num lugar tão alto, né, inalcançável? Pensar nesse campo de visão para a criança, né? Então eu estou acolhendo a criança quando eu penso nesse olhar dela, né? Nessa perspectiva do olhar dela também, que é muito interessante também a gente estar abordando essa questão do acolhimento nessa perspectiva. Então, é isso que a professora Érica falou. Não quer dizer que vocês não possam colocar alguns detalhes, né? Pode colocar, mas deixe também um espaço para que venha a aflorar esse trabalho coletivo em que as crianças, os estudantes e até as famílias possam fazer parte da decoração, da composição desse espaço, né? E que isso tenha um significado para todos que fazem parte desse coletivo, né? Então, assim, da gente estar pensando isso, né? E um outro ponto que eu queria destacar em relação a essa questão do acolhimento é a questão do tempo. Então, quando vocês forem
planejar as ações, né? Pensando, principalmente esse início do ano letivo, pensar nessa questão do tempo com muito carinho. Porque às vezes eu planejo um monte de atividades para o primeiro dia, por exemplo, e não penso nesse tempo do outro, né? Da criança. E às vezes até o tempo da família, porque é um momento que a criança e a família está entrando nesse espaço, e aí talvez a família queira conversar algo, queira falar algo, queira estar presente nesses primeiros momentos de alguma forma. Então, como que eu posso pensar formas de acolher a família, da família fazer parte desses primeiros, ou os primeiros, né, as primeiras horas do dia, ou talvez os primeiros dias da família estar ali presente, né, acompanhando, e pensar no tempo em relação a assim, não querer fazer as coisas com muita velocidade, com tempo determinado. Lembra que eu falei para vocês que um dos pontos das 10 competências gerais da BNCC é falando sobre essa questão da flexibilidade, né? Lá o ponto 10 traz sobre isso. Essa questão da flexibilidade, de eu ser mais flexível em relação ao tempo, né? Pensar no tempo maior. E pensar também que a gente tem crianças de múltiplas, né? Diversas. Então, eu vou querer propor alguma atividade e vai ter criança que vai se inserir ali naquela atividade, vai querer fazer várias vezes, estar ali junto, e outra criança vai participar alguns minutinhos e já vai logo perder o interesse. Então, esse primeiro momento que a gente está ali, né, de retorno às atividades escolares, é um momento de conhecer o outro também. Então, eu preciso pensar, planejar atividades, também pensando nessa questão do tempo, pensando na questão da flexibilidade e pensando nessa questão da diversidade, né? Planejar isso, porque eu pensando tudo isso, eu estou acolhendo essas diferentes atividades, relações que vão estar acontecendo aí com as crianças. E eu acho que é isso que eu tinha planejado para falar para vocês. Ah, que maravilha! Muito nos encantou, realmente, assim, falas muito apropriadas ao tema da Semana Rede Pedagógica e também ao início, né, do ano letivo de 2022. Aqui pelos comentários eu vi um feedback excelente do pessoal que está nos assistindo, todo mundo curtindo bastante. E, gente, tem muito mais da Andréia para vocês. Ela preparou em estúdio uma aula que ficou gravada também sobre esse tema. E nós vamos disponibilizar essa aula daqui a pouquinho, lá no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Vocês vão poder assistir a Andréia falando muito mais sobre acolhimento. Essa nossa live, ela já está terminando, ela está chegando ao final, até porque quando dá 1 hora exatamente o Instagram desconecta a gente. Então, a gente não pode passar do tempo, não. Mas, como eu disse, a professora Andréia é sempre muito acessível e também está presente no curso BNCC Teoria e Prática da Rede Pedagógica. A gente vai pôr o link lá na Semana Pedagógica para que você conheça e adquira esse curso. Andréia, quero te agradecer pela participação aqui conosco hoje e te convidar para a gente fazer uma foto para o pessoal postar no Instagram, né, uma foto nossa aqui, mas não queremos que vocês apenas postem a nossa foto, vocês precisam dar o toque de vocês também. Então escreva uma frase que você curtiu na live, coloca animação, coloca música e marque @Rede Pedagógica, marque também @AndreaMartinez.4. Falei certo, Andréia? Certinho! Andréia com I, Martinez com Z. Isso. Andreia Martinez.4. Esse é o Instagram da professora. Vamos lá fazer a foto. Eu vou desabilitar os comentários aqui rapidinho para a gente fazer. Olha o passarinho. Pronto. Coloquem nos stories do Instagram. A professora Andréia vai interagir com todo mundo que marcar ela lá. Andreia Com Martinez certeza.
4. Você pode, inclusive, mandar uma mensagem para a professora Andréia dizendo o que você achou dessa live. E vai participar lá no fórum de discussão no YouTube também, tá, gente? Quero todo mundo participando, não só assistindo, mas deixando um like lá, uma curtida e um comentário bacana, interagindo com os colegas lá no YouTube da Rede Pedagógica. Andréia, eu vou deixar com você a fala de encerramento. Nós temos ainda 1 minuto. Ótimo. Então, pessoal, mais uma vez agradecendo a Rede Pedagógica pelo convite da gente estar aqui junto na 9ª Semana Pedagógica, conversando sobre o acolhimento e sobre a BNCC. E agradecer a participação de cada um de vocês, os comentários. Convido novamente vocês a irem lá no meu Instagram, né? Da gente estar aí junto, trocando mais um pouquinho de conhecimento. E também fazendo aí o nosso curso BNCC Teoria e Prática da Rede Pedagógica. Foi ótimo conversar com vocês. Eu gosto muito de estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês e aprendo muito também com vocês lendo aí os comentários que vocês fazem. Gratidão e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Vamos lá para o YouTube da Rede Pedagógica. Está rolando agora videoaula da professora Andréia Martinez. Essa foi a live aula de encerramento da 9ª Semana Rede Pedagógica Acolhimento. Eu retorno, tá, gente? Às 22 horas. Eu retorno aqui para fazer sorteio ao vivo para vocês. Não vou embora, não, que eu quero encerrar com vocês a Semana Rede Pedagógica, a gente batendo um papo bem gostoso sobre como foi essa experiência de aprendizagem. A gente se encontra então no YouTube. Obrigada, Andréia. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.